Olá! Neste vídeo nós vamos continuar a falar sobre árvore de decisão. No vídeo passado nós falamos sobre os conceitos básicos relacionados à árvore de decisão e agora nós vamos falar sobre como uma árvore de decisão é construída. Para isso nós vamos definir também alguns novos conceitos, alguns conceitos mais avançados que não foi possível falar no vídeo passado. Então esse aqui, split point, é o ponto de divisão, é o tipo, né, de valor que a gente vai utilizar para dividir, né, um determinado nó, né, entre os valores aqui de verdadeiro ou falso de uma árvore de decisão. Neste caso aqui nós temos uma árvore binária e uma determinada condição. No vídeo passado nós falávamos sobre ataque cardíaco e havia duas características lá que a gente tinha tratado, que era o peso e dor no peito. Então aqui a gente poderia dizer, se o peso for menor do que 80 quilos, né, há uma propensão, né, para que a pessoa tenha ataque cardíaco. Né? Poderíamos chegar aqui num outro determinado nó da árvore, né, seja um nó folha ou um nó com uma outra condição, né, a ser analisada. Então nós temos nas árvores de decisão essas condições e nós precisamos descobrir quais características nós vamos ter em um determinado nó e quais condições, valores de condições nós vamos assumir para fazer a divisão. Tá. Para isso, para entendermos melhor que valores vão ser esses que nós vamos colocar para fazer o split, para fazer a divisão, nós precisamos entender o que são medidas de impureza. E essas medidas elas são usadas como esse critério de divisão nas árvores de decisão. Então aqui nós temos três exemplos de itens, né, de elementos que estão em um determinado nó da árvore. E esses elementos eles podem ter classes diferentes ou fazerem parte da mesma classe. É como se cada bolinha dessa, no exemplo que nós colocamos no vídeo anterior, fosse, por exemplo, dizer se a pessoa vai ter ou não um ataque cardíaco. E aí poderíamos dizer que a bolinha azul quer dizer que ele não vai ter ataque cardíaco e a bolinha amarela que ele vai ter um ataque cardíaco, ou que ele tem uma grande propensão de ter um ataque cardíaco. Então, no caso C, a gente tem aqui uma certa quantidade de elementos, todos dizendo aqui que não vai ter ataque cardíaco, por exemplo. Isso quer dizer que nós temos neste nó somente elementos de uma única classe, ou seja, a gente chama isso aqui de um conjunto puro. Por quê? Porque não há mistura entre classes. Aqui no A e B nós temos conjuntos que são impuros, ou seja, a gente tem uma mesclagem de itens de mais de uma classe. Então a impureza ela é zero, no caso aqui no item C, tá? Quando todos os elementos são de uma mesma classe. E a impureza é 1 quando há uma distribuição uniforme dos elementos entre as classes. Então se a gente tiver a mesma quantidade de itens de todas as classes que estão ali representadas, nós temos uma impureza igual a 1. E a gente vai ver que essa métrica, essa medida é bastante importante para nós calcularmos aquelas condições relacionadas às árvores de decisão. Existem algumas medidas de impureza que são mais usadas. Nós temos a medida Gini, que é uma medida de variância entre as classes. Temos uma medida fácil de calcular também chamada de erro de classificação. E temos a entropia, que é uma medida aí de aleatoriedade. Ou seja, quanto mais randômico for aquele conjunto, maior será a entropia dele. Tá? Esses são três bastante usados nos algoritmos aí de árvore de decisão, sendo que aqui nós vamos estar trabalhando principalmente com a medida Gini. Ela é fácil de calcular e é muito útil para a gente determinar aquela condição de divisão. Aqui nós temos uma outra notação, que é a que determina a proporção de amostras que pertencem a uma classe C em um determinado nó T. Então a gente percebe aqui os elementos que estão em um determinado nó da árvore e
nesse caso aqui desse exemplo, nós temos itens azuis e itens laranja, sendo que são 15 elementos no total, 12 deles são azuis. Então, aqui a proporção de amostras da classe azul naquele nó é de 12 para 15. Neste outro caso, nós temos o laranja, elementos laranja, na proporção de 3 para 15 neste nó aqui da árvore. Neste caso aqui, a gente percebe um nó com elementos puros. Nesse caso aí, quando a gente faz, né, esse cálculo, aqui no caso é 1 menos o somatório da proporção dos itens de cada classe naquele nó, isso aqui elevado ao quadrado. Aqui no caso, nós temos 15 elementos no total, todos os 15 são azuis, e aí isso aqui 15 sobre 15 é 1, está aqui representado por 1, elevado ao quadrado dá 1, e 1 menos 1 dá 0. Então aqui a impureza Gini calculada para este nó aqui é 0. Neste outro caso, nós temos a impureza Gini, que vai ser 1 menos, aí abrimos colchetes, e temos aqui 3 elementos laranja, dividido por 15 no total de elementos, pelo que a gente tinha visto. A proporção daquela classe sobre o total, 3 sobre 15 elevado a 2, mais 12, que são a quantidade de elementos azuis, dividido por 15, elevado a 2. A soma disso diminuída aqui, né? 1 menos essa soma vai dar 0,32. Então, neste caso, o nosso nível, nosso grau de impureza Gini é 0,32. Nós poderíamos também estar calculando aí as outras medidas de impureza, como o erro de classificação, é bem simples de calcular, é 1 menos o maior entre as classes, né, entre as proporções das classes que ali estão, e a entropia, que aí já tem um cálculo um pouco mais complexo, já que ele envolve, né, menos o somatório das proporções das classes, sendo que aqui aparece um logaritmo na base 2. Tá? Então é a proporção multiplicado pelo logaritmo na base 2 também daquela mesma proporção daquela classe. Tá? O somatório disso. Então, usualmente, Gini e entropia possuem resultados semelhantes, não são tão distantes assim, só que a gente percebeu que Gini é mais fácil de calcular. Então, boa parte dos algoritmos que lidam com impureza preferem calcular Gini por ser computacionalmente mais simples de calcular e, portanto, mais rápido. Então, Gini é mais simples e é mais usado. E o erro de classificação é menos sensível aos dados mais detalhados, já que ele pega somente, né, a maior entre a proporção lá, né, das classes. Se a gente perceber aqui, ele pega somente o máximo entre aquelas proporções das classes lá existentes. Tá? Então, termina que é menos detalhado, não dá informação sobre todas as classes, né? Vai dar informação só sobre a que tem o maior índice. Então, ela é útil como critério de poda, né? Serve para podar a árvore, fazer o pruning, mas não para determinar o ponto de divisão, o ponto de split. Nós também calculamos a média ponderada das impurezas dos nossos filhos. A gente vai perceber, né, que esse índice Gini aqui, essa impureza Gini em um determinado nó, ela vai ser dada pela impureza do elemento aqui à esquerda com a impureza dos elementos à direita, de acordo com a proporção que eles aparecem. Então aqui a gente tem a quantidade de elementos à esquerda dividido pela quantidade total de elementos ali, mais a quantidade de elementos à direita dividido pela quantidade total, ou seja, esse nzão aqui é o n left mais o n right, ou seja, a quantidade de elementos, né, referentes àquele nó, e aqui
o que vai para a esquerda, o que vai para a direita, e o índice Gini, né, a impureza à esquerda e a impureza à direita. Esse E left e E right é calculado como a gente viu agora há pouco. E a gente faz essa ponderação aqui, tá? Nós vamos ver um exemplo de como isso acontece no próximo vídeo. Então a gente vai fazer a construção detalhadamente de uma árvore de decisão, calculando aqueles índices e a partir dali descobrir como a árvore é estruturada. Até a próxima.